Eu tenho falado aqui nos nossos vídeos que está cada vez mais comum, está cada vez mais difundido o mercado de aquisição de bens imóveis por meio dos leilões extrajudiciais que advêm das garantias fiduciárias. É bastante comum que quando a gente realiza a aquisição desses bens em leilões judiciais, eles estejam ocupados. E quem está ocupando esse bem? Justamente o devedor e antigo proprietário do bem, que deu o bem imóvel em garantia e o perdeu por conta do inadimplemento do financiamento. Agora a pergunta é, uma vez que eu adquiri esse bem imóvel, qual que é o remédio jurídico, qual é a ação que eu vou ingressar para retomar, para conseguir a sua posse? A pergunta aqui é se é correta a ação possessória, a ação de reintegração de posse, ou se é correta a ação de imissão na posse com caráter reivindicatório. A Lei 9514 de 97 refere-se exclusivamente à reintegração de posse, mas na prática é muito comum, é corriqueiro a gente conferir aí julgados dos tribunais falando sobre ações de imissão na posse fundamentada justamente nessa situação de fato, ou seja, o arrematante do imóvel em leilão extrajudicial. Será que alguém está certo? Ou será que alguém está errado nessa disputa? Vamos dar uma olhada. A ação reivindicatória, a ação de imissão na posse, assim como a ação de reintegração de posse, elas têm materialmente o mesmo objeto, né? O que a parte quer é superada aí qualquer discussão jurídica, o que a parte quer é justamente a posse do bem, não importa o nome que você vai dar. A diferença entre essas ações, entre esses pedidos, está justamente na causa de pedir. Vamos olhar. A ação reivindicatória, a ação de imissão na posse, ela tem por fundamento a propriedade do autor. Então, classicamente, a doutrina fala que a ação de imissão na posse, ela é a ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem propriedade. Então, o fundamento para o meu pedido é justamente a propriedade que eu tenho sobre o bem. Artigo 1228 do Código Civil. Vou falar juiz, simplesmente eu sou o proprietário, está aqui a matrícula e aquele sujeito está lá e não é proprietário e não tem fundamento jurídico para exercer a posse e eu vou ganhar a demanda. No caso da alienação fiduciária, se eu fui lá, arrematei o leilão, arrematei no leilão o bem imóvel, eu vou registrar em meu nome, eu serei proprietário, eu tenho fundamento com base no 1228 do Código Civil para retirar quem não é proprietário, mas está exercendo, portanto, indevidamente a posse sobre o bem. Então, imissão na posse, maravilha. Está correto, tecnicamente correto e tem sido usada bastante na prática. E a reintegração de posse? A lei fala em reintegração de posse ação possessória. Quando eu trato de ação possessória, eu não trato do direito real, eu não trato da questão sobre o domínio ou sobre a propriedade. O fundamento da ação possessória, se a gente for olhar lá nos artigos 560, 561 do Código de Processo Civil, a gente vai ver que é qual? O exercício anterior da posse e o esbulho praticado pelo réu. No caso da reintegração de posse, eu trato de esbulho. Então, para eu ingressar com uma ação possessória, eu tenho que provar o quê? Isso está lá no Código de Processo Civil. Eu tenho que demonstrar a posse que eu exerci anteriormente e o esbulho que foi praticado pelo réu. Aí você está me ouvindo aqui, está pensando na situação do cara que arrematou o bem no leilão extrajudicial e falou, opa, professor, está errado então. Então não posso usar a reintegração. Por quê? Porque eu, que adquiri o imóvel no leilão, eu nunca exerci a posse sobre ele. E mesmo se eu pensar
na instituição financeira que concedeu a garantia, ela também nunca exerceu a posse sobre aquele bem imóvel. Quem exercia a posse era o devedor, era o sujeito que era dono do imóvel e o deu em garantia. Cuidado, é aí que você se engana. Quando eu instituo a garantia fiduciária, ocorre aquilo que a gente chama de desdobramento da posse. Ocorre uma transferência ficta da posse que é chamada constituto possessório. O que acontece aqui? Como eu transfiro formalmente o domínio para a instituição financeira, eu transfiro a posse indireta sobre o bem para ela. E ela, instituição financeira, por conta do constituto possessório, concede ao devedor o exercício da posse direta. Isso quer dizer que, tecnicamente, juridicamente, o banco, a instituição financeira, também é possuidor. O devedor é possuidor também, posse direta. E o banco? Posse indireta. A posse direta do devedor tem um fundamento jurídico, que é o contrato de garantia, que é a existência do financiamento. Uma vez que esse devedor deixa de pagar, uma vez que o contrato é extinto, o que acontece com a posse desse cara aqui? Ela perde o fundamento jurídico, a posse direta que ele exerce. E uma vez que ele se nega a devolver o bem, ele está praticando esbulho possessório. Lembra? A posse é injusta quando ela for clandestina, não é o caso. Violenta não é o caso. Precária, ou seja, o sujeito que é o possuidor direto tinha que devolver para o possuidor indireto e não devolveu. Está aí o seu esbulho possessório. Então, seja a instituição financeira, ela era possuidor indireta, o possuidor direto praticou um esbulho no momento que não transferiu, eu tenho o acesso à ação possessória. E eu que adquiri no leilão extrajudicial, por força inclusive de disposição expressa na Lei 9514 de 97, eu sou sucessor dessa posse indireta, também sou possuidor e posso lançar mão dos remédios possessórios, reintegração de posse. Então também é uma demanda adequada. O que muda é o fundamento do pedido. Num caso, a posse anterior e o esbulho praticado, no outro caso, simplesmente a propriedade. Se gostou desse conteúdo, deixa aí um like, marca um amigo que vai gostar também e até a próxima.